Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este terceiro webinar Maior do Bom Ambiente da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Este evento surgiu como um espaço de partilha de ideias sobre várias questões ambientais, tal como biodiversidade, resíduos, energia, mas o tema de hoje vai ser novos desafios da mobilidade urbana. Está no foco, portanto, a mobilidade sustentável, que é muito atual, continua a ter um grande interesse, até porque nas nossas cidades vive mais do que a metade da população. E, sem mais demoras, vamos começar com a exposição do João Vieira, a representação da Zero e da Federação Europeia de Transportes e Ambiente. E seguem depois mais 10 minutos de conversa com o Abel Coentrão, bem-vindo também, jornalista do Público. E só no fim é que vamos deixar um espaço para os ouvintes colocarem questões na caixa de comentários do Facebook e depois vamos tentar respondê-las. Pronto, bem-vindos, portanto, obrigado por aceitarem o convite e, João, já pode começar. Olá, boa tarde ou boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que a Zero me endereçou para estar presente nesta sessão. E se calhar, enquanto faço aqui o compartilhar da tela da apresentação, aproveito só para dizer muito rapidamente, para quem não conhecer o Transport Environment, portanto a Federação Europeia dos Transportes e Ambiente, é uma organização internacional, uma associação que agrega ONGs semelhantes à Zero, de vários países da Europa, e que tem por objetivo promover transportes sustentáveis, trabalhando sobretudo com as instituições da União Europeia, mas também com algumas instituições internacionais. Sem mais demora, o tema de hoje, portanto, são os novos desafios da mobilidade urbana, mas na verdade eu se calhar começava por dizer que existem vários desafios na mobilidade urbana que não são exatamente novos, já nos vêm acompanhando ao longo dos anos. Alguns deles são desafios muito conhecidos de quem trabalha na área do ambiente, como a poluição do ar, o ruído ou as emissões de gases com efeito de estufa, que resultam essencialmente de uma utilização excessiva do transporte individual enquanto meio de movimentação nas áreas metropolitanas e nas cidades, mas também na dependência quase exclusiva do transporte individual, dos carros, nos motores de combustão interna e, portanto, nos combustíveis fósseis para essa mobilidade. Depois existem outros problemas ou outros desafios que são também de natureza social ou económica, como é o caso do congestionamento, dos acidentes, que são um enorme problema de saúde pública com que nós nos deparamos não só nas cidades, mas com muita incidência nas cidades. Também a ocupação do espaço urbano, a dependência energética, que tem aqui um grande impacto económico, em particular na União Europeia, mas também em Portugal, com vários milhares de milhões de euros que acabam por ser perdidos para a economia nacional por via das importações de energia para o setor dos transportes. Também problemas de acessibilidade e existem outros. Eu estou aqui apenas a sumarizar aquilo que eu considero os principais problemas, os principais desafios da mobilidade urbana. Eu não vou passar um por um, porque acho até que a nossa audiência conhece estes desafios, mas gostava de partilhar convosco estas duas imagens da cidade de Milão, em janeiro e em abril de 2020, para mostrar algo que é raro, que é nós conseguirmos ver o problema da poluição do ar. A poluição do ar, em certa medida, é um desses problemas invisíveis que nós temos nas cidades, mas agora, excepcionalmente, devido ao período de lockdown que vivemos, foi possível verdadeiramente observar o que é ter as cidades com menos poluição do ar, foi possível experimentar o que são cidades onde é possível passear na rua ou de bicicleta ou a pé sem ter a preocupação das estradas e dos carros, onde foi possível viver sem ruído durante alguns meses e, portanto, eu acho que foi um momento determinante na reflexão sobre aquilo que são as cidades na Europa. Apesar dos desafios, se calhar, não serem necessariamente novos, existem sem dúvida tendências bastante determinantes e essas sim que são novas que eu gostava aqui de lançar um pouco nesta conversa. Desde logo a maior urbanização. Hoje em dia já há mais pessoas a viver em cidades do que fora delas.
e é algo que se vai agravar até 2050, onde estima-se que 2/3 da população mundial possa vir a viver em cidades. Isto é um fenómeno global, mas é um fenómeno que afeta muito a mobilidade urbana, na medida em que agrava aqueles desafios que estávamos a falar. Estamos a falar em mais pessoas, em maior concentração de pessoas, maiores densidades, e portanto todos aqueles desafios acabam por ter aqui um agravamento. Mas também temos vindo a observar transformações ao nível daquilo que se pode considerar o negócio, ou seja, os agentes que se movem no mundo da mobilidade urbana, com o aparecimento de mais players, e sobretudo players muito diferentes dos players tradicionais da mobilidade urbana, que geralmente eram grandes empresas, muitas delas públicas, e hoje em dia aquilo que vemos é o aparecimento não só de grandes empresas, mas com uma filosofia muito diferente das empresas tradicionais, digamos assim, mas também o aparecimento de startups e de empresas com inovações bastante disruptivas e que estão a transformar a mobilidade urbana num mundo mais complexo do ponto de vista do negócio e a trazer novos riscos. Eu coloco aqui a imagem de alguns táxis. De facto, o táxi é um elemento fundamental na mobilidade nas cidades e é uma indústria que foi bastante alterada, foi vítima de uma grande disrupção por via precisamente desta maior complexidade e do aparecimento de novos players. Além disto, acho que é importante, em termos de tendências, também refletir aqui até que ponto é que de facto aquilo que é o talk of the town, no fundo, o transporte público, a bicicleta, o investimento no modos suaves, estas próprias soluções de mobilidade suave que têm vindo a aparecer, e aquilo que são os números que resultam das estatísticas que têm vindo a ser feitas, ainda que os últimos dados para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto não sejam assim tão recentes, temos aqui dados de 2017, a verdade é que o transporte individual continua a aumentar, ou seja, nós ouvimos de facto falar muito do transporte público e de outras soluções, mas a maior parte da população, e esta estatística da área metropolitana de Lisboa, mas os números no Porto não são muito diferentes, sobretudo a tendência não é muito diferente, tem vindo a haver uma cada vez maior utilização do transporte individual para nos movimentarmos nas cidades, o que vem agravar aqueles desafios de que falámos anteriormente. Para além disso, também, se formos a uma conferência de transporte, ouvimos falar muito de mobility as a service, de integração modal, mas a verdade é que esta multiplicação de empresas e de players tem levado, na verdade, a uma maior segmentação no setor. Quer dizer que há cada vez mais agentes e eles, de facto, não estão integrados como seria desejável. Em termos de respostas, a verdade é que também aqui as soluções existem, são conhecidas, existem várias cidades que têm implementado alguns bons exemplos em várias destas áreas e são mais ou menos conhecidas, ou seja, nós temos que promover transporte público de qualidade. Transporte público é sempre um elemento fundamental nesta equação por causa do volume, por causa da densidade de pessoas, e é preciso restringir a utilização do transporte individual. Também aqui existe muita experiência por essa Europa fora, seja de restrições ao nível do estacionamento, que é um instrumento que tem sido bastante utilizado nas nossas cidades, mas também ao nível da criação de zonas de emissões reduzidas, portagens urbanas, portagens não urbanas, mas tem vindo a ser feitas várias ações neste domínio. Ao nível da mobilidade partilhada, portanto, tem havido muita inovação, mas também na integração, que é bastante necessária, e no digital, que ao longo dos últimos dias vimos de facto tem um potencial extremamente interessante na gestão das viagens numa área metropolitana ou numa área urbana. Ainda assim, eu gostava aqui de fazer um parênteses para debater um bocadinho precisamente este tema do que tem sido a aprendizagem dos últimos meses com a situação de pandemia que temos vivido. O TND, o Transport Environment, organizou um inquérito com o YouGov, que é uma plataforma internacional de inquérito online, que mostrou que há alguns resultados interessantes. Infelizmente Lisboa não era uma das cidades onde foram feitos os inquéritos, mas eu estou convencido que a sensação da população é muito semelhante nas várias cidades europeias. Em qualquer dos casos, os resultados mostram alguns aspectos positivos, alguns aspectos também menos positivos. Em primeiro lugar, dizer que existe hoje uma percepção da capacidade de mudar
ou de construir uma nova visão de cidade, ou seja, as pessoas experimentaram o que era ter uma cidade com melhor qualidade do ar, com melhores condições de ruído, com menos congestionamento e estão dispostas a apoiar medidas que visem dar continuidade a essa situação. Essa é uma situação que eu acho que é bastante positiva. Por outro lado, entre essas medidas, nota-se que existe um grande apoio para medidas de restrições à circulação dos carros. No caso deste inquérito, temos aqui 2/3 das pessoas admitiam aumentar restrições à circulação de carros, e isso acho que é um número positivo. Penso que esta pandemia foi também uma oportunidade muito significativa para a mobilidade suave, nomeadamente para o andar a pé, para as bicicletas e outros modos partilhados. Nós assistimos a isso em Portugal. E é também importante dizer que vai haver um grande pacote de investimento na recuperação das economias e que, se for bem aplicado, é algo que o TND tem vindo a bater muito, se for bem aplicado, também configura uma oportunidade importante. No entanto, eu disse que não eram tudo boas notícias e há de facto aqui uma componente que é bastante importante, que tem a ver com os transportes públicos. De facto, vai ter que haver um grande esforço do lado do setor dos transportes públicos para conseguir recuperar a confiança dos seus clientes, que hoje sentem que, devido ao risco de contágio, muitos deles sentem que não é seguro andar nos transportes públicos e, portanto, nessa perspectiva, existe aqui esta chamada de atenção para algo que pode ser de facto um problema. Eu iria terminar, se calhar, deixando aqui algumas ideias para o debate. De facto, em termos das respostas aos problemas da mobilidade urbana e aos desafios, eu acho que é importante debater como é que se podem conquistar problemas do transporte individual, problemas de clientes. De facto, o transporte individual é muito competitivo e é muito importante para vários pares ODs da cidade, é a única alternativa possível, mas há outros onde é possível conquistar clientes e como é que podemos fazer isso. Outro tem a ver com quebrar ciclos negativos nos transportes públicos. Portanto, nós sabemos que os transportes públicos têm tendência a sofrer com estes ciclos negativos ao longo dos anos, que são basicamente, eu não me vou alongar muito, até porque acho que já estou a atingir o meu tempo, mas essencialmente uma degradação do serviço por falta de investimento, leva a que haja menos passageiros, menos passageiros, por sua vez, leva a menos receitas vai agravar a tal degradação do serviço, ou capacidade de investimento, e estamos num ciclo vicioso que é importante quebrar. Como é que nós conseguimos quebrar esses ciclos negativos? Acho que é um aspecto que também importa refletir. Depois, como lidar com estas novas ofertas de mobilidade? Aqui eu acho que há uma perspectiva de curto prazo e uma perspectiva de longo prazo. No curto prazo, se calhar estas formas de mobilidade até vêm roubar passageiros ao transporte individual, à bicicleta, ao transporte coletivo, mas no longo prazo se calhar ajudam-nos a construir cidades mais distantes do automóvel e isso pode ser positivo. E para terminar, como gerir os desafios e oportunidades que a crise de Covid-19 tem desencadeado? Acho que também é uma pergunta importante, porque estamos a viver este contexto e, portanto, importa aqui refletir sobre o mesmo. E pronto, eu terminaria por aqui, peço desculpa por me ter alongado um bocadinho, mas espero que tenha com esta intervenção ajudado a contextualizar um pouco uma discussão sobre esta matéria. Muito obrigado. Obrigado, João. Os ouvintes podem já colocar na caixa de comentários do Facebook as questões. Eu até sugeria, se alguém tiver algum comentário sobre esta última slide, sobre os desafios, oportunidades da crise do Covid no âmbito da mobilidade e quais são as perguntas, quais são as questões que os utilizadores do transporte público ou privado estão a ter neste momento. Portanto, sugiro que sintam-se à vontade para escrever este tipo de questões ou perguntas no chat. E agora ia deixar o espaço para o Abel, que pode já começar a parte do debate. Ora, muito boa noite a todos e muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar a discutir estes assuntos, que são assuntos em que eu trabalho também, nos quais eu trabalho também no público há muitos anos e nos quais também do ponto de vista jornalístico eu acho que se nota a mesma evolução que o João mostrou ali nos slides.
Há muitos anos nós falávamos de mobilidade e falávamos essencialmente de transportes. Hoje ainda se fala muito de transportes, mas fala-se cada vez mais de mobilidade e, e não apenas de transportes. E quando se fala de mobilidade, estamos a trazer para a conversa, evidentemente, e a dar mais importância a algumas formas de deslocação, porque no fundo também é isso que estamos a falar, hum, que são menos pesadas, menos impactantes nas contas públicas, mesmo também no bolso de quem se desloca, e estamos a falar muito de modos suaves. Isso também nos atira, me parece, para uma outra questão. É impossível falarmos de mobilidade sem olharmos muito atentamente e de forma muito crítica, até no panorama nacional, para o urbanismo. Nós estamos a falar de ocupação de espaço público, neste caso de ocupação de espaço público com zonas que permitem a deslocação de pessoas, seja de que forma for. E o interessante deste debate é ele estar de facto a acontecer numa altura em que todos nós fomos confrontados, como também o João mostrou ali, com alterações profundas na forma como ocupamos o espaço público. Primeiro porque deixamos praticamente de ocupar. E da varanda começávamos a ver mais ou menos como ele estava, ou naquelas saídas mais raras. Portanto, tivemos a oportunidade de sentir um conjunto de coisas que, que nos era impossível sentir em qualquer cidade portuguesa, pequena, média, maior, Lisboa, Porto, nas áreas metropolitanas, há uns meses atrás. E, e eu acho que neste momento, digamos, efetivamente, a Covid obrigou-nos até a reformular alguns dos aspectos do debate que vínhamos fazendo sobre isto. Nós ainda vínhamos falando em Portugal, e foi pena que isto tivesse acontecido agora, é uma pena por múltiplos motivos, mas nós estávamos em Portugal a reatualizar os dados daquele inquérito que o João mostrou ali, do inquérito à mobilidade de 2017, que eu presumo e espero, porque isto também é muito uma questão de esperança, que estejam completamente desatualizados, porque, por exemplo, no transporte público foram tomadas medidas essenciais nos últimos anos na área do preço, um pouco na área da oferta. A oferta ainda está agora a mexer e a desenvolver-se e a recuperar, e isso ainda ia ser notório. E temos agora esta quebra tremenda. No mundo anda à volta dos 50% a quebra de utilização do transporte público. Em Portugal, dependendo dos meios, terá sido até pior em alguns casos, está a recuperar paulatinamente. E foi pena nesse aspecto também, porque estava a ser feito um trabalho interessante, embora ainda insuficiente. Mas agora, eu acho que o debate agora passa a ser também sobre a incorporação dos outros modos, dos modos mais suaves, e talvez finalmente se venha a dar a importância devida à circulação pedonal. Os peões foram, neste país, e por culpa desta total dependência do automóvel, a parte mais prejudicada em todo o processo de mobilidade. Nós andamos com percentagens à volta dos 20 e poucos por cento nos modos suaves, essencialmente pedonais, e menos do que isso, 20 e tal por cento na área metropolitana de Lisboa, menos do que isso no Porto, segundo o inquérito de 2017, que são os últimos dados que temos. E, no entanto, nós vimos agora um esforço em todo o mundo e também em algumas cidades portuguesas, menos do que me parecia importante, mas em algumas vimos também, de resgatar algum do espaço público urbano para os peões. E não apenas em lazer. Nós construímos muitos calçadões, muitas vias pedonais e cicláveis à beira-rio para passearmos ao fim de semana, mas as pessoas não vivem ao fim de semana, as pessoas vivem todos os dias. E todos os dias, em Portugal, como na maior parte dos espaços urbanos do mundo, fazem deslocações que nem sempre são as deslocações de 10, 11 quilómetros que eram a média das duas áreas metropolitanas, para casa, trabalho e tudo mais, porque essas são interconcelhíveis. A maioria das nossas deslocações tem menos, ou tem cerca de 4 quilómetros. São deslocações que se fariam muito bem a pé, que se fariam muito bem cruzando o pedonal
com o modo ciclável, com uma trotinete se formos mais jovens, com um triciclo se formos mais velhos porque não conseguimos andar de bicicleta, e eventualmente com o transporte público também, se ele for capilar, se existir na área urbana onde vivemos. E o tempo agora é de falarmos de conjugação de modos e de deixarmos de prometer planos a 10 e a 20 anos para para recuperar, por exemplo, a ferrovia, que foi colocada ao nível do desastre em Portugal, não é? Depois de anos e anos de desinvestimento. E teremos que fazer isso sim, mas ao mesmo tempo vamos ter que pensar nestas micromobilidades e principalmente em mudar a forma como nas nossas autarquias os nossos eleitos olham para o espaço público e o redistribuem. Eu acho que a questão da redistribuição do espaço, que casará com a mobilidade, casará com o lazer, casará com a oportunidade de termos espaço menos consumido por automóveis e onde se calhar caibam mais árvores. E com isso tenhamos um pouco de ar mais puro. Não é? Eu acho que este é o grande desafio do momento e lançava a partir daqui, já intervim bastante, a conversa. Certo, obrigado. Aqui alguns comentários ao que foi dito. Se calhar vou-me centrar nesta questão do peão, mas se calhar sem esquecer aqui algumas das coisas que foram referidas. Esta questão do transportes e mobilidade é verdade, é uma evolução que existe, é uma evolução que era necessária e eu acho que a prazo, e isso é algo que nós nas últimas semanas pudemos experimentar, talvez uma evolução mesmo para o conceito de acessibilidade. Isto é uma discussão um bocadinho conceptual, mas a verdade é que nós tivemos meses fechados em casa e não deixámos de poder fazer compras, não deixámos de poder ir à escola, não deixámos de poder ter reuniões, quer dizer, claro que de forma diferente, mas este conceito de acessibilidade, se calhar eu não preciso assim tanto de mobilidade para ter acessibilidade, sobretudo se pensarmos a um nível mais local. Em termos do transporte público, dizer também estou de acordo com o que foi referido, ou seja, durante os últimos anos observou-se uma certa recuperação do setor dos transportes públicos. Depois de alguns anos, os anos da crise foi muito afetado, por ser um setor eminentemente público, não é? E a crise afetou bastante a capacidade de investimento público. Estava-se a observar uma recuperação, sobretudo incentivada pelas reduções tarifárias, mas não só, também por investimento em novos veículos, em nova infraestrutura, e agora há um grande ponto de interrogação sobre o que vai acontecer a seguir. Portanto, aí também partilhar um pouco a preocupação referida. Finalmente, quanto ao pedonal, eu acho que o pedonal de facto é aqui um elemento fundamental e é bastante importante que hoje em dia existe o debate, que não existia há uns anos atrás, de facto de colocar o peão no centro daquilo que é a política de planeamento do espaço público, porque há uns anos atrás era precisamente o contrário. O peão, o passeio era o que sobrava, não é? Dimensionavam-se as estradas, dimensionavam-se os corredores base, dimensionavam-se as esplanadas e depois se sobrasse ali meio metro para passar um peão era meio metro, se sobrasse 2 metros eram 2 metros. Eu estou a exagerar, a caricaturar um bocadinho obviamente, mas era um pouco esta a filosofia. Hoje em dia isso já não é assim, ou seja, hoje em dia na maior parte das cidades da Europa e também nas cidades portuguesas o planeamento do transporte pedonal é feito de forma completamente diferente, portanto já é um modo como os outros, digamos assim, em pé de igualdade. E às vezes até ouvimos queixas, eu trabalho muito com o setor dos transportes públicos, até ouvimos queixas a dizer agora é só peões e já nem sequer há espaço para nós, não é? Mas a verdade é que isso é um desenvolvimento muito positivo, até porque o pedonal é um modo essencial, eu diria até para o utilizador do transporte individual, ou seja, de facto nós para ir até uma paragem de autocarro, até uma estação de metro, ou mesmo para ir até ao parque de estacionamento onde deixamos o carro, normalmente vamos a pé. E, portanto, nessa perspectiva é o exemplo último da multimodalidade e, portanto, eu acho que é mesmo muito importante que as cidades comecem a pensar verdadeiramente como é que se pode planear e colocar o modo pedonal não na margem, no espaço que sobra, mas no centro daquilo que é o desenho do espaço urbano. Eu, em relação aqui à questão do espaço sobrante, só queria acrescentar que te faltou, João, porque
facto muita coisa, dizer que ainda no que sobra há que arranjar espaço para o mobiliário urbano e para a iluminação, e então aí, sobrando, e o que sobra é que é para o peão, porque é o outro problema ainda. Porque essas infraestruturas normalmente ficam no lado menos nobre, o que tem sido até agora o lado menos nobre do espaço público. E isto tem que, de facto, mudar. E, aliás, a necessidade de nos afastarmos agora, não sei, 1, tal metros uns dos outros, fez-nos ver a todos. Eu acho que não há nenhum português que viva numa cidade concebida à portuguesa que não tenha experimentado passar numa rua onde não conseguiu dar essa distância sem ter que sair para a rua. Portanto, o que é demonstrativo. Certo, muito obrigado pelas partilhas. Eu vou só aqui ler umas perguntas que acho que são muito interessantes. João, vou colocar duas perguntas ao mesmo tempo porque acho que estão relacionadas de alguma forma. Temos aqui a Vera que nos pergunta que estratégias fora da caixa podem ser implementadas para as câmaras municipais com menor densidade populacional, principalmente porque ela também nos relembra que é particularmente crítica nas regiões de Portugal fora de Porto e Lisboa. E também há uma mensagem do Filipe Labrador que nos lembra do envelhecimento da população e como é que as populações mais idosas podem ir, por exemplo, à compra de forma mais segura. Táxi, qual é o meio de transporte em cidades como pode ser, por exemplo, aqui Montemor Velho, onde foi instalada uma escada mecânica para aceder à zona do Castelo. Enfim, realidades diferentes à área metropolitana do Porto e de Lisboa. Muito bem. Estratégias fora da caixa para cidades com menor densidade populacional. Bom, se calhar aqui começava por dizer que, de facto, nas cidades com menor densidade populacional ou nas cidades de pequena / média dimensão, mas ainda assim cidades, de facto são áreas que, pela sua dimensão, normalmente têm um grande potencial para os modos suaves e, portanto, eu acho que esse é um aspecto importante que deve ser considerado, porque pela distância média percorrida nas viagens, torna-se possível, por exemplo, aquilo que a pé ou mesmo com uma bicicleta convencional pode ser impossível, torna-se hoje muito mais fácil com algum apoio mecânico por via de uma bicicleta elétrica ou de uma trotinete elétrica ou algo de equivalente. E, portanto, nessa perspectiva, acho que é uma das estratégias fora da caixa onde eu investiria, seria um pouco explorar estas novas formas de mobilidade que geralmente nós até começamos por ver nas áreas metropolitanas. Isto provavelmente tem a ver com o facto destas formas de mobilidade terem nascido um bocadinho do espírito de Silicon Valley, andam sempre à procura dos bilhões, não é? E, portanto, as cidades pequenas tendem a ser esquecidas, mas eu acho que elas têm um grande potencial se nós as conseguirmos levar para cidades de menor dimensão e também de menor densidade populacional. E ligando a resposta à segunda pergunta, eu acho que ao nível do transporte público tem havido uma grande evolução naquilo que se pode chamar, peço desculpa pelos inglesismos, do Transport on Demand ou do Demand Responsive Transport. Ou seja, nós temos hoje possibilidades por via da tecnologia e da digitalização de facto operar os transportes públicos de forma mais flexível, sair um bocadinho daquela lógica das rotas fixas que eram extremamente penalizantes para zonas com menor densidade populacional e, portanto, oferecer bons serviços de transporte público, com tempos de espera relativamente baixos, com ligações mais ou menos diretas, sem estar a recorrer a muitos veículos, portanto, utilizando a possibilidade de pedir este serviço por telefone, pelo telemóvel, e acho que isto também ajuda a responder à questão do envelhecimento populacional. Eu acho que, de facto, quando investimos nos modos de mobilidade suaves, no a pé, na bicicleta e nos outros, não nos podemos esquecer que é uma grande tendência que temos no nosso país e na Europa em geral, é a questão do envelhecimento da população e temos que conseguir encontrar soluções para esta população que provavelmente não se consegue deslocar mais do que algumas centenas de metros sem ter ajuda. Mas acho que ligando as duas coisas, eu acho que aí o transporte público pode ter um papel determinante. Ele já hoje é muito importante para prestar a mobilidade a pessoas, a uma população mais envelhecida e pensando em soluções fora da caixa, eu diria que Demand Responsive Transport, Transport on Demand, era uma forma, era um caminho que eu exploraria. Obrigado, João. Estamos a falar de aposta no transporte público, mas depois temos a questão do coronavírus e de medidas que pontualmente vão se aplicando nos concelhos para diminuir
digamos, os contágios. Aqui temos o Hugo que nos diz, nos pergunta, com o número reduzido de transportes públicos e com o medo que este cria atualmente, quais são as medidas que se podem tomar para não haver um aumento do uso do automóvel em detrimento do transporte público? E só acrescentar mais uma coisa breve, a Ana Serrão nos relembra que há sítios como o Parque Empresarial em que só se pode chegar neste momento em viatura própria. Qual seria, por exemplo, uma solução para integrar a preocupação da mobilidade no planeamento, principalmente em sítios onde não há um bom serviço de transporte público? Muito bem, começando aqui por responder ao Hugo, à questão do Covid no transporte público. Eu acho que hoje, para quem trabalha em transportes públicos, essa é quase uma million dollar question, não é? Como é que nós vamos conseguir recuperar a confiança das pessoas, dos utilizadores de transporte público e evitar que eles recorram ao carro para se sentirem mais seguros? Na verdade, nem sequer sabemos se estão mais seguros. Em Portugal, por exemplo, não existem evidências, tanto quanto saiba, de contaminações ativas nos transportes públicos, mas a verdade é que é um espaço público, fechado, com muitas pessoas e, portanto, a questão da confiança aqui é determinante. Eu acho que o que se pode fazer, em primeiro lugar, é tentar garantir que se cumpram as regras, ou seja, as pessoas vão sentir-se mais seguras se as regras forem cumpridas, independentemente delas serem eficazes no combate à contaminação ou não. Mas estou a falar do uso da máscara, do cumprimento das densidades máximas nos veículos. Se nós não conseguirmos cumprir as regras, não estamos seguramente a transmitir confiança, porque as pessoas vão pensar, existe uma regra, por algum motivo essa regra não está a ser cumprida, existe um risco. Portanto, eu diria que iria por aí, mas não tenho uma resposta para essa pergunta, infelizmente. Mas eu acho que começar por cumprir as regras que, bem ou mal, são emanadas pelas direções de saúde, seria o primeiro passo determinante. A pergunta dos parques empresariais cruza com algo que já foi referido pelo Abel, que é o planeamento do território, não é? De facto, quando nós fazemos grandes parques empresariais junto ao nó da autoestrada e a 10 km da estação de comboio, vai ser muito difícil convencer as pessoas a irem para lá de comboio. Se ainda por cima pusermos lá empresas que, para talvez pagar um bocadinho menos de IRS, e um bocadinho menos de IRC e um bocadinho menos de contribuições para a Segurança Social, oferecem carros aos colaboradores, bom, então temos a tempestade perfeita, não é? Mas aí acho que é mesmo uma questão de planeamento urbano. Ou seja, é uma mudança que tem que acontecer mais no longo prazo, mas onde eu acho que tem havido desenvolvimentos positivos. Ou seja, nós hoje vemos que as grandes empresas voltaram a procurar os centros das cidades em grande medida, e vemos até empresas que valorizam muito a possibilidade de estarem em sítios onde os colaboradores não precisem de ter carro, e eu acho que isso é encorajador. Nós vemos, posso dar um exemplo em Lisboa, o Hub Criativo do Beato, é um sítio onde vão estar o tipo de empresas que visualizam que os seus colaboradores não vão ter carro, e portanto para eles é extremamente importante ter boa acessibilidade. Ou um dos maiores empregadores, se não o maior, na cidade de Lisboa, que é a Teleperformance, é uma empresa de contact center, e que para o modelo de negócio deles é absolutamente essencial que os centros onde eles trabalham, pessoas que não ganham salários muito elevados e que se movimentam transportes públicos, para ele é um fator essencial. Portanto, daqui uma mensagem de preocupação, porque de facto são coisas que demoram tempo a mudar, tem a ver com o ordenamento do território, com o planeamento do espaço urbano, mas também uma mensagem de esperança com algumas tendências novas que são encorajadoras nesse domínio. Ok, muito obrigado pelos contributos. Agora vou só pedir ao Abel Contrão para dar um minuto para dar umas últimas considerações finais e pronto, Abel. Eu só queria deixar aqui uma nota de que este debate é convocado por uma organização do ambiente, mas nos países onde se notam mais mudanças e uma menor dependência do transporte individual e a opção pelo transporte coletivo, pelos modos suaves, seja pelo não ciclável ou outro, as questões ambientais nos inquéritos surgem lá em quinto, sexto, sétimo lugar nos motivos apresentados pelas pessoas nos inquéritos para tomarem essas opções. Normalmente elas tomam essas opções porque lhes é mais fácil, mais confortável, e tem a ver muito com eficácia e até algum conforto. Ou seja, nós aqui precisamos urgentemente de também deixar de apelar
manter esse apelo, mas deixar de dar prioridade ao apelo, digamos, às questões ambientais que são urgentes e importantes e conseguir, de alguma forma, um mix de políticas, desde incentivos fiscais, por exemplo, que não beneficiem a compra de um automóvel para um funcionário e beneficiem a deslocação em bicicleta ou do a pé até também, e outras. Mas também do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista da oferta do serviço de transportes, que tornem isto como algo apelativo para uma classe média e outras mais, e que não tornem, no fundo, estes modos como o pedonal, o ciclável e o transporte público na opção dos mais pobres. Porque o que nós temos visto acontecer agora, ultimamente, na Grande Lisboa, a imagem, portanto, destes focos ainda de infecções de Covid por pessoas que têm que absolutamente ir trabalhar e que não podem fazê-lo de outra forma que não seja tomando o autocarro, o comboio, e, portanto, e onde é impossível cumprir as regras porque a gente é mais para a oferta a menos. Isto vai outra vez deixar-nos aqui, enquanto sociedade no geral, esta ideia péssima, errada, de que o transporte público e de que estes modos vão continuar a ser alternativos para gente que não se consegue, eu vou usar uma expressão popular, safar de outra forma, e que as pessoas comuns, quem consegue alguma coisa na vida, tenha que pegar no seu carro porque está a salvo, porque vai a tempo, porque vai ouvir música e porque esse é que é o modo mais eficaz e confortável. Portanto, nós temos que mudar de alguma forma isto com um conjunto diverso de políticas, algumas de nível local, outras de nível nacional, para quebrar esta ideia, porque esta é a ideia que nos arriscamos a que sobre, por exemplo, desta pandemia. E era só, não nos vamos alongar mais, porque já temos a nossa meia hora, presumo eu que praticamente cumprida, ou até já excedi. Estamos quase. João, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Sim, só dizer de acordo com o Abel e dizer que de facto há muitos anos atrás houve uma frase que eu agora já não consigo citar, mas bastante polémica, que foi atribuída a uma primeira-ministra britânica, que dizia, era apreciativa para os utilizadores de autocarro. A visão dela era que o objetivo era que as pessoas tivessem dinheiro suficiente para deixarem de andar de autocarro, qualquer coisa do género. E hoje em dia voltamos a ver isso, ou seja, hoje em dia voltamos a ver alguns apelos em alguns países dos dirigentes para as pessoas evitarem, por exemplo, os transportes públicos. E eu acho que essa é uma imagem que devemos evitar, ou seja, nós devemos experimentar esse retrocesso, e já o experimentámos, não deu bom resultado, não é bom para a qualidade de vida das cidades e, portanto, devemos de facto lutar para que um dos resultados desta pandemia não seja que de facto o transporte público, o andar a pé ou andar de bicicleta seja apenas para quem não tem mesmo outra hipótese. Temos que lutar, não vai ser fácil, mas temos que lutar por isso. Muitíssimo obrigado, João e Abel, e a todos os ouvintes. Chegamos ao fim desta meia hora de bom ambiente. Acho que foram 35 minutos, peço desculpa. Podem seguir as atividades e as campanhas da Zero nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e no Twitter, mas também no site zero.ong, onde poderão também preencher o formulário se decidirem nos apoiar por só 5 euros anuais. Eis aqui um desafio para vocês. Vamos ver o que é que acham. Estamos à beira do associado número 2000 e se inscreverem até dia 30 de junho, enviem o comprovativo de pagamento como indicado, com uma frase ou uma foto daquilo que significa para vocês um bom ambiente. A melhor frase ou a melhor foto, então, irá permitir ser associado ao número 2000 e irá receber um compostor doméstico em sua casa. Portanto, não demorem, façam isto mesmo hoje. E só deixar uma nota final, na próxima quinta-feira, 2 de julho, a Zero vos convida para participar num debate sobre a emergência climática, mas desta vez organizado juntamente com a Praxis, às 21 horas, em direto também no Facebook. E a Meia Hora do Bom Ambiente volta, portanto, na quinta-feira, dia 9 de julho, com novos convidados e mais um tema que de certeza vão achar interessante. Mais uma vez, obrigado a todos e todas. Agradeço aos nossos participantes a presença e os contributos e desejo uma boa noite.